se houver gente desaparecida na área do cemitério estourado agora do PCC, possa contribuir com a investigação policial. Oi, Dionísio. Bate, vou até um pouquinho mais longe. O delegado está trazendo informação para a gente, dentro daquelas hipóteses que eu acabei de te falar, que lembra aquela história que a gente vinha falando de lá na região da Baixada Santista existia um passe de entrada para a facção? Provavelmente esse crime que aconteceu e teve ali o seu cemitério clandestino localizado na região de Guarulhos teria como base justamente um passe de entrada de alguém que abandonou uma facção criminosa e deu entrada na outra, mas para conseguir acessar a outra aqui de São Paulo, teve que pagar um pedágio. E esse pedágio era exatamente a morte de alguém. Doutor Alexandre Bento, ele vai conversar com a gente agora. Ele estava terminando de se preparar aqui com os detalhes. Delegado, é isso. A polícia até então tem a informação de que precisava de um pagamento para entrar dentro da facção paulista, alguém vindo de Manaus, e o pagamento era a vida de alguém. É isso que a polícia tem até o momento. Muito obrigado pela participação no Cidade Alerta. Boa noite a todos. A informação que nós temos é essa, de que o rapaz foi trazido para ser executado, como batismo para a entrada do outro indivíduo na facção criminosa. E foi montada uma emboscada para isso. O homem que está preso, o Luciano, identificado como Luciano, ele seria amigo da vítima, mas trouxe como uma isca ele até São Paulo, de Manaus para cá. Sim, inclusive, segundo informações da família, foi o próprio Luciano que pagou a passagem de avião e trouxe ele para São Paulo, que ele não tinha... Alegam a família que ele não queria vir, alegou que não tinha condições no momento, que não tinha interesse, e o Luciano foi quem pagou a passagem e trouxe ele para São Paulo. Eles ficaram em São Paulo por 4 ou 5 dias, e nessa noite levaram a vítima, o Anderson, para uma casa noturna em Guarulhos, e dessa casa noturna, Anderson nunca mais voltou. Começaram aí as interrogações, Bate. O Luciano, que é o que atraiu a vítima até São Paulo, tenta fugir. E a polícia consegue identificar porque denunciaram ele. E no depoimento dele, algo que chama a atenção. Se alguém é levado até o tribunal do crime, saiu de lá ileso completamente? Sim, ele alega, ele confirma a versão de que foram levados ao tribunal do crime, mas ele alega que foi liberado. Foi liberado sem nenhum tipo de agressão, sem nada. Sem nenhuma história que não tem muito pé nem cabeça. Porque você estava junto com o outro, vieram junto, porque um foi liberado e o outro não. Se eles são compadres. Provavelmente cúmplices. Pertenciam, talvez, à mesma facção criminosa em Manaus. A informação inicial que tínhamos era que sim, que até aquele momento eles seriam da mesma facção. Em determinado momento houve um desentendimento lá, não sei se com o Anderson ou com outros integrantes, e ele veio para São Paulo, que ele já tinha vindo para São Paulo anteriormente, já tinha contato com essas pessoas, segundo as informações que estão sendo colhidas. As investigações estão encaminhadas nesse sentido. Aí surge, no meio de tudo isso, Bate, a informação, que é uma hipótese que a polícia também recebeu e levantou, de que o acusado de atrair, de montar a emboscada contra o Anderson, tinha um irmão que terminou sendo assassinado pela mesma facção em Manaus. Crime de vingança é uma hipótese, o passe é a hipótese mais forte nesse momento, delegado? Nenhuma hipótese é descartada. Nós estamos apurando todos os fatos, cruzando todas as informações. A investigação tem uma dificuldade porque o crime começou na nossa região e terminou em Guarulhos. E a vítima e o investigado, eles são de Manaus. Então, nós temos dificuldade para conseguir conversar com os familiares deles, para fazer as diligências. Então, a coisa está se fechando para isso. Provavelmente foi um ingresso na facção criminosa. E a vítima, Bate, ela desconfiava de que algo pudesse acontecer, porque minutos antes ele solta um alerta para a esposa, para a companheira. Sim, ele passou mensagem para a esposa, alertando que iria desinstalar, inclusive, o aplicativo de mensagens, porque estava sendo levado para um debate com o geral de Guarulhos. Quem seria esse geral de Guarulhos? A polícia já tem ideia? É um integrante da facção criminosa paulista? Tudo indica que sim. Nós já temos um indivíduo identificado. É questão de tempo para a gente capturá-lo. Logo, logo teremos mais novidades e teremos um segundo indivíduo preso.
E uma pergunta que provavelmente quem está em casa, Bate, está se fazendo é: por que apagar o aplicativo de mensagens? Mensagens que poderiam, inclusive, levar a facção paulista a outros membros em Manaus. Provavelmente teríamos mensagens de outras relações, de outros tipos de envolvimento, de parceiros do crime, de alguma coisa que ele ficou com medo que as pessoas tivessem acesso a essas informações, ou talvez até informações dos familiares. E tudo isso acontece, o Anderson ele desaparece, para de responder as mensagens, a polícia é acionada justamente numa tentativa de fuga do Luciano, que volta para o hotel, pega as coisas, tenta deixar a região, me corrija se eu estiver passando por algum item que o senhor acha necessário nesse desenrolar da história, delegado. E vem um outro detalhe também. Nessa investigação surgem as denúncias. Por que a Polícia Civil foi parar exatamente naquele terreno? Aquilo que nós encontramos lá hoje é uma ossada humana? Nós não temos a confirmação ainda. Ainda não temos, provavelmente não é. Segundo os informes preliminares dos peritos, não é osso humano. Estão descartando essa possibilidade. Mas as informações chegaram por quê? Nós já fizemos algumas diligências nas comunidades, já checamos alguns lugares, rastreamos tudo e nos apontaram para isso. E a polícia continua nesse trabalho, viu, Bate? Porque existem informações quentes daquela área.